Tem dias em que a fé parece um fio fino demais para segurar o peso da vida. A gente acorda, respira fundo, tenta seguir. Mas lá dentro tem uma pergunta que não cala. Como confiar em Deus quando tudo parece fora de controle? Não é uma dúvida teórica. É uma pergunta que nasce da dor, da perda, da frustração, e talvez você esteja sentindo isso agora. Talvez esteja tentando entender como manter a fé quando os planos desmoronam, quando o diagnóstico chega, quando a oração não é respondida do jeito que você esperava. E é justamente nesse lugar, nesse espaço entre o que você acreditava e o que está vivendo, que a sabedoria bíblica começa a fazer sentido de um jeito novo. A Bíblia não ignora essa tensão. Ela não nos oferece uma fé plástica que sorri o tempo todo. Ela nos dá livros como Eclesiastes. E se você nunca leu com calma, talvez se surpreenda, porque ali não tem promessas fáceis. Tem um homem sábio dizendo que a vida é como fumaça, bela mas passageira, que tudo o que tentamos controlar escapa pelos dedos, que o trabalho, o dinheiro, os planos, tudo pode virar vento. E isso não é pessimismo, é lucidez. É como se Deus estivesse nos dizendo: eu sei que você quer entender tudo, mas há beleza até no que você não pode controlar. Eclesiastes nos convida a olhar para a vida com reverência, não como quem tenta dominar, mas como quem aprende a observar, a aceitar que há tempos de chorar e tempos de rir, tempos de perder e tempos de ganhar. E que em todos esses tempos Deus continua presente, mesmo quando parece distante, mesmo quando o silêncio dele nos incomoda, porque a fé verdadeira não é construída na ausência de dor. Ela nasce no meio dela. Ela cresce quando a gente escolhe confiar, mesmo sem entender. E talvez você esteja tentando fazer isso agora. Talvez esteja lutando para manter a esperança viva. E eu quero te dizer, você não está sozinho. Muitos já passaram por esse vale. Muitos já se perguntaram se Deus ainda está ouvindo. E muitos descobriram que, mesmo no caos, há um fio de sabedoria que nos guia, um fio que não se rompe, um fio que nos conecta ao coração de Deus. Provérbios nos ensina que há ordem no mundo, que viver com sabedoria é colher frutos bons. Mas Eclesiastes nos lembra que nem sempre a vida segue essa lógica, que às vezes o justo sofre e o ímpio prospera. E isso nos desconcerta, nos faz perguntar: será que vale a pena confiar? E é aí que Jó entra de novo na conversa, porque ele viveu essa contradição, ele era justo, e sofreu e mesmo assim escolheu continuar. Escolheu não abandonar a fé. Escolheu se manter diante de Deus mesmo sem respostas. Essa escolha é poderosa, porque ela não depende das circunstâncias. Ela nasce de uma decisão interna, de um coração que diz: eu não entendo, mas eu confio. E isso é o que transforma. Isso é o que nos faz crescer. Porque quando a gente para de tentar controlar tudo, começa a enxergar o que realmente importa. Começa a perceber que Deus não é um sistema de recompensas. Ele é um Pai, um Criador, um Deus que vê o todo, enquanto nós vemos só uma parte. E essa perspectiva muda tudo. Muda a forma como lidamos com a dor. Muda a forma como enfrentamos os dias difíceis. Muda a forma como oramos, porque a oração deixa de ser uma lista de pedidos e vira um espaço de encontro. Um lugar onde podemos ser sinceros, onde podemos dizer: Deus, eu não entendo, mas eu estou aqui. E Ele responde, às vezes com silêncio, às vezes com paz, às vezes com uma palavra que nos atravessa como luz. A sabedoria bíblica não nos promete uma vida perfeita, mas ela nos oferece algo melhor. Uma vida com propósito, uma vida que reconhece a fragilidade, mas não se rende a ela. Uma vida que aprende a confiar na sabedoria divina, mesmo quando tudo parece incerto. E isso é libertador, porque nos tira do peso de tentar controlar o que não pode ser controlado, e nos coloca no lugar de filhos. Filhos que confiam, filhos que descansam, filhos que sabem que, mesmo quando não entendem, estão sendo cuidados. E talvez seja isso que você precisa ouvir hoje. Que você não precisa ter todas as respostas, que você não precisa fingir força, que você pode simplesmente se render à sabedoria de Deus,
se render à paz que excede o entendimento, se render ao amor que não depende das circunstâncias. E quando você faz isso, algo muda, algo se alinha dentro de você, porque você começa a viver não pela lógica do mundo, mas pela lógica do reino. E essa lógica é diferente. Ela diz que os últimos serão os primeiros, que os fracos serão fortalecidos, que os que choram serão consolados, que os que confiam, mesmo sem ver, serão sustentados. E isso não é teoria, é vida, é experiência, é testemunho. É o que muitos já viveram. É o que você pode viver também. Se essa mensagem tocou você de alguma forma, eu quero te convidar a deixar nos comentários uma frase que represente sua entrega. Pode ser: eu confio. Mesmo sem entender, eu sigo. Ou até fumaça e fé. Escolha algo que te conecte com essa verdade. Isso ajuda a criar um espaço onde a vulnerabilidade é bem-vinda e a fé é fortalecida.